Nos últimos 10 anos, nós tivemos uma grande mudança no mercado imobiliário. Um crescimento de vendas, um crescimento de locação, novos produtos que foram lançados no mercado, vários profissionais que migraram também para esse próprio mercado de venda e corretagem de imóveis. Mas será que existem oportunidades hoje com a situação econômica no nosso país? Pensando nisso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é o mercado imobiliário. Nós vamos falar sobre as oportunidades desse mercado e sobre a situação econômica que nós passamos hoje e que influências esse mercado recebeu da situação econômica tanto do país como de fora. Para falar sobre esse assunto eu trouxe um grande especialista, um empresário de sucesso da região da Baixada Santista e também do estado de São Paulo, que é Lourenço Lopes, da Real Empreendimentos, né? Da Real Consultoria de Imóveis, certo? Consultoria, a Real Consultoria Imobiliária. Grato, Paulo. Eu vejo na vinheta do seu programa, que é uma inovação, vamos procurar debater esse mercado com o tripé que hoje no mundo moderno precisa, que é inovação, sustentabilidade e produtividade. Efetivamente, nós estamos agora, depois desses 10 anos, como você bem fez na abertura desse programa, bem falou na abertura do programa, o que ocorre agora, nesse momento, em que há um excesso de oferta de produtos. Se é que o produto está errado, a incorporadora errou, a construtora errou, ou se há realmente uma retração na economia que não permite escoar esse produto na mesma velocidade. E foi muito importante a gente olhar o mercado nesses últimos 10 anos, que algumas incorporadoras projetaram seus prédios olhando no retrovisor. E outras incorporadoras projetaram seus prédios olhando para o futuro, respeitando o consumidor, ou seja, inovando. Respeitando o consumidor com sustentabilidade, como que eu vou usar esse prédio, qual é a economia de água que eu vou ter, qual é a economia de energia, quais são o tratamento ao lixo no mundo moderno, e tudo isso reflete em algo a mais, que é o tal da produtividade, que o mundo inteiro discute isso há mais de 300 anos, né? E a gente busca isso nos países modernos, a gente tem uma produtividade em média de 4%, né? No Brasil a gente não tem isso, mas abriu-se aí uma oportunidade de discutir esse assunto, que é o tripézinho de inovação, sustentabilidade e produtividade. O mercado imobiliário não foge muito disso. Houveram o caso aqui de São Paulo, hoje nós temos em estoque 47 mil unidades. No estado? Não, na capital. Na capital. 47 mil unidades, de um total programada de aproximadamente 97 mil, 100 mil unidades que foram lançadas até agora. Nos últimos 3 anos, aliás, nos últimos 3 anos. Então, há realmente um estoque de 47 mil unidades, de 97 a 100 mil unidades foram lançadas. Estatística no Brasil é um problema, porque a gente tem muita informalidade, até mesmo na construção civil. Mas é em torno disso, o meu sindicato, o meu CRES, o meu conselho, sempre tem esses dados com pouca diferença, um desvio padrão muito pequeno. A gestão, só uma coisa, pensando um pouquinho a gestão dessas empresas, que você tem uma empresa que, na verdade, representa as empresas de construção, vendendo, comercializando e também o próprio comprador e vendedor individual. Mas a empresa que está lá na ponta, no qual você faz parceria, quando você fala que ela pensa hoje nesse novo mercado, ela tem que ter muito cuidado, porque o investimento é altíssimo nesse processo. Como é que está a visão, seja aqui na nossa região, em qualquer local do nosso país, dos tipos de imóveis que são disponibilizados para o mercado? Existe muito erro na projeção dessas
empresas ao tipo de imóvel que é colocado e o mercado que é disponibilizado? Não vou falar nem de imóveis de Minha Casa Minha Vida, porque tem um objetivo específico. Mas se é de 3 quartos, se é de 2 quartos, se é de tamanho, se tem área de lazer. O pessoal está acertando mais hoje ou realmente ainda tem muita gente dando tiro no ar sobre isso? Tem muito. Infelizmente, principalmente as empresas de fora de Santos, as grandes incorporadoras, aqui vieram e aquelas que, modesta parte, não contrataram as imobiliárias locais, seja Real, seja o Ferreira, ou imobiliária que conhece bem o mercado, que participaram do desenvolvimento do produto, estas empresas erraram. Nós temos aqui empresas de fora queimando o mercado de Santos, dizendo, as imobiliárias de fora já dizem assim, não, nós estamos desistindo de Santos porque o mercado lá encolheu. Não é verdade. O que ocorre é que elas representam algumas construtoras grandes de nível nacional e que têm um estoque aqui de 200 milhões de reais, aproximadamente, em 3, 4 prédios que estão aí terminados e não tem tomador. E isto foi o erro da falta de inovação. Esses prédios foram projetados na base de cópias, olhando o passado. No retrovisor. No retrovisor. Aquelas incorporadoras que tiveram uma imobiliária que ajudou a desenvolver o produto, não pode chamar imobiliária depois que o produto está feito. Porque é um erro dos incorporadores. Eu acho que o incorporador do futuro, quando compra o terreno, ele já compra através da imobiliária. E a imobiliária tem que garantir para esse incorporador que ela vai vender esse produto e que ela tem uma demanda caracterizada. Uma empresa como a minha entra de 2.000 a 5.000 clientes por mês. Então a gente tem como a Real, não como minha, desculpa a palavra minha, porque a empresa tem vários sócios, é uma família, a família Lopes, Bandeira Lopes. Então, o que ocorre com isso? Existem erros, não só em Santos, São Paulo, essas grandes incorporadoras que também não eram de São Paulo, erraram, Alphaville tem produto errado, e isso aí leva à impressão do mercado de que tem excesso de produto. Eu vi Só uma observação, acaba tendo excesso por erro, ou seja, o produto fica sobrando, não porque tem excesso de produto demais, mas porque realmente o produto não vai ser vendido, ou ele tem que ser vendido a um preço muito abaixo do que o mercado coloca. Por isso que você falou do queimar o mercado, é isso? Exatamente. E aí, só uma observação, o pessoal que tem empresas menores começa a falar assim, isso existe nas empresas grandes também, né? Porque às vezes a pequena empresa, ela fica meio achando que só ela erra, né? E a diferença é a quantidade de dinheiro que erra, né? Com a pequena você erra com menos dinheiro, a grande empresa erra com uma fortuna ou com investidores que apostaram nessa empresa e tiveram seu dinheiro indo para o ralo porque a própria incorporadora não teve, vamos chamar de competência, na verdade, para fazer essa parceria. E parceria, de fato, é importante em qualquer tipo de negócio, no caso do que você colocou para a gente, para que a coisa aconteça. Porque conhecer o mercado é quem vende, exatamente, não é quem faz. Né? Exatamente. Quem vende pode orientar a incorporadora na compra do terreno, no produto. O tipo de produto que você vai colocar. Produto. Eu tenho um caso típico na Ponta da Praia, que é um prédio da Lindenberg, que a Real, ajudou na compra do terreno, ajudou no desenvolvimento do produto e foi lançado a R$ 8.500 o metro quadrado, o produto mais caro da Ponta da Praia, e vendeu 70%, 75%. Um sucesso absoluto, porque nós já lançamos no ano de Copa, no ano de eleição, mas um produto que faltava na Ponta da Praia. E na Ponta da Praia está cheio de produto para vender a R$ 6.000. Entendeu? São produtos que não foram bem elaborados ou que foram lançados pelas imobiliárias de fora, prometendo revenda para o cliente, e aí, infelizmente, essa imobiliária que vende prometendo revenda prejudica a incorporadora, a construtora, porque o cliente chega, me dá meu dinheiro de volta porque não valorizou. E é um direito, aliás, que o cliente tem, porque o consumidor, que é a nossa base, não pode ser enganado. Sim, sim. Pensando nisso, já você falou assim, teve Copa e tal, eleição.
Esse ano foi um ano, assim, dos últimos anos atípico na economia no geral. Houve uma retração de mercado. E qual a influência que você percebeu dessa retração de mercado para a área de vocês de venda, locação, que seja de imóveis? Olha, o mercado de Santos hoje, eu quero dar uma notícia, porque acabei de contratarmos uma pesquisa nacional para um fundo no qual está buscando oportunidades no Brasil. É um fundo que são fundos que entram no mercado quando o mercado está retraído. Eles nunca entram na alta, eles sempre entram na baixa. Você veja o caso do Sanzel comprando agora uma construtora em Curitiba, que é um mega investidor, é o terceiro maior fundo do mundo, está entrando no Brasil via cooperativa. Eu estava falando agora para você que a Real vai representar um grupo, um fundo e um banco para comprar imóveis que estão sobrando no estoque da construtora, aquele construtor que está apertado, que se alavancou muito, está faltando capital de giro. Nós não emprestamos dinheiro, não somos um fundo alimentador de recursos, existe sim um fundo de oportunidades. Estamos comprando imóveis, vamos supor, uma construtora tem 100 apartamentos e precisa vender 25 para fortalecer o seu caixa, para evitar de entrar em banco, etc. Nós vamos lá e compramos 25 apartamentos a um preço de oportunidade, a um preço próximo ao preço de custo, né? Porque o imóvel ainda no Brasil, nós não temos crise para falar, ou retração para falar, de comprar imóvel abaixo do custo. Em nenhuma cidade. Essa pesquisa colocou Santos numa posição privilegiada. Nós temos que evitar que as imobiliárias de fora e as construtoras de fora que se encalacraram em Santos com produto errado, vieram para Santos e não contrataram as imobiliárias locais. Essas empresas estão realmente em Santos com problema. Um problema de ter que baixar preço. Essa colocação, a gente olha que em Santos tem 4.500 apartamentos em estoque. É muito esse estoque? Não, o estoque em Santos é baixíssimo. É o segundo mais baixo do Brasil. O primeiro é Rio de Janeiro, o segundo é Santos e o terceiro é Curitiba. E a quarta cidade que tem menor estoque, essas 47 mil unidades, é São Paulo. Porque você tem que olhar qual é a absorção do mercado, né? Então, você olha uma cidade como São Paulo, consome basalmente 3.000 unidades de vendas por mês. Numa cidade como Santos, são 500 unidades por mês. Né? O que ocorre? Precisa saber essa movimentação de 500 unidades que vende, qual é o perfil desse comprador. Porque tem incorporador aí de São Paulo que vai ter produto para vender aqui por 10 anos, 15 anos, por estar com produto errado no local errado, né? Então, essas correções a gente tem que falar, porque este ano é um ano importante para o mercado imobiliário, importante para o construtor, importante para o comprador, porque foi o ano de diminuir a velocidade. Nós estávamos tendo uma inflação de demanda de custo da construção por excesso de lançamento. Então, essa brecada foi de suma importância, porque nós estávamos andando a 100, comparando a velocidade de um carro, a velocidade de produto no mercado lançado era na velocidade de 100. E o mercado está absorvendo na velocidade de 40. Então, é melhor que se lance 40 para um mercado de 40. Com isto, não há o perigo do que estava acontecendo. Houve uma queda de consumo, então houve uma queda
emissão do mercado do próprio produto. Se continuasse dessa forma, sim, teria um estoque muito alto aí no mercado, se continuasse nesse ritmo que você falou de, por exemplo, 100 para 40, né? Exatamente. Ali o que ocorreu foi o seguinte, as construtoras locais no Brasil inteiro, ainda ontem eu tive um congresso no Secov e tem uma construtora local de Fortaleza, lançou em Fortaleza, onde foi embora as grandes, onde saíram Gafisa, Cirela, Rossi, etc., foram praticamente expulsas do mercado, porque tiveram que voltar para suas bases. Essas empresas chegavam nas cidades comprando terreno mais caro, construindo mais caro, no final para repassar para quem? Para o consumidor. Né? Essa empresa acabou de lançar a Colmeia em Fortaleza, com a saída das grandes incorporadoras, uma empresa que contratou consultoria prévia de sustentabilidade, uma empresa que contratou consultoria prévia da urbanicista para ver demanda, contratou a imobiliária para interpretar o produto, lança no mercado 1.900 unidades numa praia a 30 quilômetros de Fortaleza, chama-se Ecoville, o nome inclusive está dentro do tripé, porque você tem que pensar no usuário final. Vendeu 1.000 unidades em 30 dias. Puxa vida. Né? Então, o que ocorre? O mercado não se retraiu. O mercado está demandando. O problema é que o preço estava caro, porque existia incorporadora aí apostando no consumidor, tirar a pele do consumidor, pagava o terreno ao preço que lhe pediam, contratava a mão de obra numa inflação de demanda, às vezes até roubando de outro construtor, né? Roubando o pedreiro, no bom sentido, garfando, o cara vem para cá. Foi comum em São Paulo, por exemplo, do empreiteiro chegar, olha, estou te fazendo essa fachada a R$17 o metro, tem outro ali me pagando 30, eu vou embora. Ah, mas nós temos um contrato. Como é que é o nosso contrato? Ah, o contrato eu não tenho nada por responder, e se eu perder na justiça, o que o outro está me pagando, dá para pagar a multa. Vamos fazer um break e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do mercado de trabalho para complementar essa visão da oportunidade, ok? Vamos ao intervalinho e a gente volta em seguida. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Voltamos com o programa Talentos em Foco e o tema hoje é o mercado imobiliário. Lourenço, você falou sobre a questão de economia, sobre a questão de equilíbrio, né, do mercado, acerto do mercado imobiliário, agora não impactando tanto essa retração que o mercado teve para o mercado imobiliário, porque já foi feito um ajuste de demanda e tal. E começou a falar no finalzinho do bloco anterior sobre a questão da mão de obra na construção civil. Eu queria falar com você, já que você é empresário, como é que está a questão das oportunidades para o mercado de trabalho na parte de imóveis, pensando no corretor, porque tem muita gente que migrou para esse mercado, justamente porque aumentou as vendas. Tem oportunidades hoje? Tem. Agora, houve um excesso de procura de profissionais achando que no mercado imobiliário ele iria ganhar muito dinheiro. No período, nós tivemos o mercado ápice 2010 e agora está faltando corretor. Eu vou falar para vocês que a oportunidade do mercado imobiliário, empresas como a Real Consultoria Imobiliária, ela está expandindo, está deixando de pegar empreendimentos em São Paulo,
deixamos de pegar um Lindenberg em São Paulo por falta de mão de obra, deixamos de pegar um empreendimento na Bertioga, porque já temos uma posição na Bertioga, já temos 2 lançamentos na Praia Grande, temos em Itanhaém e está faltando corretor. Então eu quero aproveitar e dizer corretores que tenham Cresce, porque existe aí alguns profissionais exercendo a profissão indevidamente. Existia inclusive profissionais que chegam com carteiras fajutas na sua empresa, ludibriando as empresas, né? Teve agora uma caçada aí do Cresce e do Ministério Público em cima de pessoas que tinham carteiras, acho que foram, se eu não estou enganado, por volta de 3.000 profissionais com Cresce que foram cancelados os seus registros por irregularidade na obtenção dessa documentação. Nesse momento, os corretores da Real, os corretores das empresas que são tradicionais, diminuiu essa concorrência dos corretores piratas, porque é salutar para o mercado, e a Real é uma formadora de mão de obra, o TTI. A gente sempre introduz pessoas que querem entrar no mercado imobiliário, dizendo, olha, o mercado imobiliário é um trabalho autônomo e que você faz o seu salário por ano. Às vezes o corretor fica 6 meses sem vender nada, nos outros 6 meses ele vende para o ano inteiro. Então, é muito importante que esses profissionais não sejam enganados pelas empresas, porque tiveram algumas empresas de fora do litoral, ludibriando jovens, sem dar aí a oportunidade da capacitação. As empresas têm uma responsabilidade social. Você, quando põe alguém na sua empresa, você no mínimo tem que ter no seu RH ou uma consultoria assessorando a sua empresa, ver se a pessoa tem aptidão, se tem capacitação, porque senão você faz as pessoas perderem o seu tempo. Eu conversei com você outro dia sobre isso, quando eu soube de um caso, entre vários casos, uma forma de captação que uma empresa grande fez, e que alguém me falou, e eu olhei essa pessoa não tinha muito perfil para esse tipo de, pelo menos hoje, para esse tipo de função. E a empresa, bastou ela entrar, conversar um pouquinho, ela já falou de oportunidades, que ela podia trabalhar, que ela ia trabalhar como estagiária, e que tudo bem, que ela já queria anotar o nome para fazer cartão. E eu levei um susto, porque se fosse uma empresinha pequena, uma empresa grande, e que não fez teste nenhum, fez uma entrevista muito simples com a pessoa e na verdade, levantando a bola dessa pessoa para que ela pudesse, né, atuar no mercado. Isso assusta muito, né? Isso assusta muito porque realmente é ludibriar a própria pessoa, que vai demorar muito tempo para ela se desenvolver. Ela precisa ser capacitada intensamente, não está acostumada com esse tipo de mercado, é nova em relação até para o mercado em geral, e você fala que ela vai ter bons retornos e tal, em pouco tempo, coisa que a corretagem precisa de um trabalho intenso para que isso aconteça, né? Sem dúvida. Tanto é que, na Real, a responsabilidade de contratação são dos diretores e não dos gerentes. O Kaufmann, nós mudamos isso porque estava acontecendo também um desvio de conduta, né, de pessoas que não estavam cientes que no mês seguinte ela não recebe salário. Então, o Kaufmann, que é nosso diretor-geral, o Luiz Carlos Santini, o PIN, está atendendo esse pessoal. O Kaufmann, essa semana, recebeu 45 currículos, e nós vamos ter a responsabilidade, ele vai ter a responsabilidade, como um cara experiente, etc., de selecionar as pessoas e outras pessoas falar para elas, olha, procura uma outra oportunidade no setor A, no setor B, porque o teu perfil não se encaixa aqui. A empresa tem essa obrigação social de fazer o mínimo de teste para poder orientar os jovens, principalmente. Aqueles que já são mais calejados, a vida ensinou isso a eles. Mas a gente tem uma preocupação muito grande com o jovem.
é uma profissão que hoje orgulha, né? Antigamente, nos Estados Unidos, já era uma profissão respeitada. Os Estados Unidos está por volta de 2 milhões de corretores. No Brasil, nós temos coisas oficial, coisa entre 500 a 800 mil profissionais, porque existe um turnover muito grande no setor, mas se nós temos 800 mil registros, quem atua é aproximadamente 70%. E essa responsabilidade de oportunidades faz com que nesta profissão você seja um consultor. Eu tenho corretor na Real antes de eu ter comprado a empresa. Eu estou na Real há 32 anos. E a empresa tem um corretor lá com 40 anos na empresa. Os outros profissionais que entraram comigo, o tio Má tem 27 anos de empresa. Então, esse cidadão é procurado, ele já não procura mais clientes porque ele não dá conta da carteira que tem. Mas ele se fixou através de uma marca, ele se fixou através de uma linha de produtos, ele se fixou numa filosofia que a Real tem de fazer só ato jurídico perfeito, numa filosofia de não trabalhar com produto popular. A Real não trabalha com produtos popular. E só produtos de classe média, média alta e altíssimo padrão. Nós praticamente não trabalhamos, não trabalhamos com Minha Casa Minha Vida, porque é uma outra especialidade, não é a corretagem de uma empresa com a filosofia de trabalho da Real. Essa conduta faz com que a gente tenha profissionais dentro da Real que tem o seu carro novo, que tem um apartamento próprio, que está na empresa, você encontra o profissional, ele tem nome e sobrenome, então ele fica. Você mesmo, Paulo, comprou um apartamento na Real há 10 anos atrás e encontrou essa semana passada a Alzira na mesma mesa, no mesmo ponto. Que lembrou de mim. Que ela lembrou de você. Chegou a comprar aqui. Então, é uma filosofia de que quando eu represento uma construtora, você quer comprar o apartamento, você também tem que me pagar. E você só paga se você tiver um atendimento com todas as dúvidas tiradas, todo o auxílio do corretor na orientação financeira, para que você não dê o passo maior do que a perna. Exatamente. E, ao mesmo tempo, o construtor não venha contabilizar lá um cidadão para fazer distrato. A pior coisa do mundo é um corretor, eu sou corretor, atuo até hoje como corretor, vender um apartamento que a pessoa não pode pagar. Se arruma um inimigo, que é o comprador, que ele se sente enganado, mesmo que não tenha sido, e o vendedor, que se sente traído, que não foi bem representado na venda do seu produto. Ok, bom, nosso tempo acabou, infelizmente, tem muita coisa boa para falar. Eu agradeço a sua presença, Lourenço, obrigado por ter aceito o convite. Eu agradeço a você pela audiência. E até semana que vem. Obrigado.